Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos, lembrando que é uma revisão, tá bom? Então é importante que você lembre que essas duas ferramentas são válidas para você estudar qualquer triângulo, não precisa ser um triângulo retângulo. O triângulo retângulo tem outras ferramentas que a gente discutiu no vídeo anterior, mas aqui a gente pode estudar para, por exemplo, este triângulo que eu estou te mostrando nessa figura aqui do lado. Então, vamos só marcar aqui esse ângulo aqui como sendo o ângulo A, esse o ângulo B e esse o ângulo C, tá bom? Então, a lei dos senos relaciona um dos lados desse triângulo com a medida do seno do ângulo oposto. Veja, a lei dos senos relaciona senos, faz sentido, né? Então, a ideia é a seguinte: se você pegar a medida do lado A e dividir pelo seno do ângulo A, então assim, ó, A dividido por seno de A, essa relação é igual a se você fizer a mesma divisão para qualquer um dos outros lados, ou seja, dividir B pelo seno do ângulo oposto. Então, B pelo seno de B. E também é igual se você dividir C pelo seno de C. Certo? Logicamente, quando você vai resolver um exercício, você não monta uma equação com três membros. Você escolhe dois. E a ideia de você escolher é você pensar nos dados que foram fornecidos para você e qual é a pergunta que você tem que responder. A lei dos senos é interessante quando você quer relacionar medida de dois ângulos, os senos desses ângulos, com a medida de dois lados. Tudo bem? Guarda isso, tá? Porque é esse tipo de coisa que você tem que procurar na hora de resolver os exercícios. E além disso, só vamos complementar dizendo que se a gente desenha a circunferência que é circunscrita a esse triângulo, ou seja, a circunferência que passa pelos três vértices do triângulo, ó, a medida do raio dessa circunferência pode ser relacionada com essa lei dos senos como 2R. Ou seja, se você dividir A pelo seno do ângulo oposto, dá 2R. B pelo seno do ângulo oposto, dá 2R. E assim por diante também no ângulo C e no lado C. Tudo bem? Então, lei dos senos tem esse formato, relaciona seno de dois ângulos com medida de dois lados opostos a esses ângulos. Certo? E aí a lei dos cossenos, aqui você tem alfa, beta e gama para representar esses ângulos, tá? Mas assim, alfa oposto a A, beta oposto a B, gama oposto a C. Certo? Então, vamos pensar assim. Você pode montar a lei dos cossenos de três formas para qualquer triângulo, tá? O formato sempre é o seguinte. Você vai pegar, por exemplo, ó, A ao quadrado, ou seja, o quadrado deste lado. Ele vai ser igual à soma dos outros dois quadrados, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos, porque até aqui era igual ao teorema de Pitágoras, né? Mas aí quando o triângulo não é retângulo, você complementa com esse último termo, menos. Duas vezes, aí é assim, gente, ó. É o produto desses dois lados que estão no segundo membro, vezes o cosseno, a lei dos cossenos, deixa eu só marcar, a lei dos cossenos vai relacionar o cosseno dos ângulos, né? Vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, o cosseno aqui no caso de alfa. Beleza? Vamos ver se você entendeu. Vamos pensar como é que eu montaria isolando o lado B na equação. Então fica, ó, B ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, ou seja, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois, A vezes C, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, cosseno de beta. Então veja, ó, o lado que está isolado no primeiro membro, o ângulo oposto a esse lado aparece no segundo membro, entendeu? A está no primeiro membro, a alfa aparece aqui no segundo. Então, se ficar C ao quadrado,
a gente já sabe que isolado no segundo membro estará o cosseno do ângulo beta. Aliás, normalmente é assim que a gente vê como que a gente escolhe, tá vendo qual é o ângulo conhecido, não vendo a incógnita, entendeu? Porque o que importa é que nas três equações os três lados vão aparecer. Só que somente em uma delas um dos ângulos aparece. Então, ó, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de gama. Beleza? Então, aqui a gente vai relacionar três lados com um ângulo. Lembra, na lei dos senos era dois lados e dois ângulos, aqui são três lados e um ângulo, tá bom? Só fazendo muito exercício que você começa a perceber qual é o caminho que você tem que tomar de acordo com os dados que foram fornecidos e com a pergunta que você tem que responder. Então, capriche bastante no roteiro, refaça as provas, refaça os exercícios do livro, tá bom? Tem bastante material aí para você trabalhar e se preparar bem para essa prova, beleza? Bons estudos!